Queria agradecer a presença de todos, agradecer os apoiadores do Café da Pecuária, né, o Coitel Chaparral, a Cross Agro Brasil, o Tênis Clube, a Raça Forte, a Albion Feed Aditivos, a GPV, a Liane Veículos, a Premix, a Coima, a De Carvalho John Deere, todos da D, né, que faz o nosso freio, a Soesp, a Raposo Pneus, a Leitosul, a Dubros Ferticel, a Cicobi Crevale e a GPS, empresa de consultoria minha do Gustavo, né? Hoje nós vamos ter a honra, né, de ter aqui para conversar com a gente o Alisson Andrade, ele é técnico de campo da BCZ, do BMGZ. Ele vai falar sobre o programa de melhoramento genéticos evoluídos da BCZ, BMGZ. Então ele é uma pessoa que tem tanto conhecimento teórico como conhecimento prático, acompanha aí a maioria das propriedades selecionadoras de fruta aqui da nossa região. Então é uma pessoa que tem uma grande experiência e ele vai conversar com nós hoje aí para como que a gente entende, né, para escolher touro de qualidade e realmente fazer melhoramento, né? Hoje no Galo a gente estava com conversa sobre qualidade de carne, sobre precocidade, sobre produtividade de bovinos, e hoje o Nelore e as demais raças genuínas, elas estão à frente, cada vez mais ganhando espaço no mercado. Já tem confinador que só quer animal Nelore por causa da produtividade, né? E isso foi graças ao trabalho de pessoas como o Alisson e da ABCZ, que fez um melhoramento muito grande. Então, Alisson, a palavra está com você, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, aqui tá bom? Tá bom. Tá certo aqui? Pode ficar. Então tá bom. Certinho. Então, gente, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu já vim conversando com o João a respeito. Eu acho a atitude de vocês aqui louvável, porque realmente eu preciso falar que o pecuarista precisa se unir mais, né, fortalecer mais. E às vezes a gente não vê muito isso. Então, eu acredito que quando a gente começa a reunir e praticar essa união toda aí, a gente consegue ter mais força e mais poder de barganha e tudo mais dentro da pecuária. Porque realmente a pecuária, se a gente olhar hoje dentro da cadeia do agro, é um dos setores que mais sofre, né? Então, assim, a parte de, vamos falar de animal registrado, que é o meu trabalho, eu entrei na BCZ em 2003. Então tem apenas 20 anos que eu estou fazendo isso. Como técnico de campo, como técnico do BMGZ também. E eu vejo muito hoje isso. Então, assim, quem mudou um pouco a chave dentro de uma propriedade e mudou a chave para ter valor agregado sobre os seus animais, realmente chega a épocas como essa que a gente está passando agora, acaba sofrendo um pouco menos. Não que não sofra, porque não tem jeito, do jeito que está, do preço que o boi foi, o boi chegou aí a 200, 100. Então isso aí realmente é muito complicado. Então acho que quando a gente tem valor agregado sobre esses animais e um programa de melhoramento ele te fornece muito essa questão do valor agregado, eu acho que isso pode ajudar um pouco na prática, né? Então, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, apesar do assunto ser bastante técnico e com bastante informação. E eu gostaria de deixar todos vocês bem à vontade para que me interrompesse também, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa. Que foi o que eu falei para o João. Eu falei, João, eu tenho uma palestra, ela é muito extensa, mas eu quero transformar isso num bate-papo. Então, algumas coisas aqui, talvez vocês como criadores e pecuaristas, não sei se todos vocês aqui trabalham com registro de animal puro ou se adquirem bovinos, alguma coisa, mas assim, vamos transformar isso aqui numa proposta que é o Café de Pecuária, que é um bate-papo mesmo, uma conversa, entendeu? Então, assim, a princípio, a missão da BCZ, o que é hoje? A missão é
contribuir para o aumento sustentável da produção mundial de carne e leite, através do registro, melhoramento e promoção das raças equinos. Então, hoje, a ABCZ, ela é considerada a maior entidade de pecuária do mundo, a maior associação do mundo. Por quê? Porque ela tem o maior banco de dados de registro genealógico do mundo. E isso, assim, é tudo catalogado, tudo guardado no nosso servidor. Então, ao longo de mais de, a gente foi para 100 anos agora, desde o início do Herdbook até todos o registro que a gente tem. E aí, por essa grandeza, a gente vem cada vez mais dando essa importância no melhoramento genético, né? Por quê? Porque você vai produzir mais em menos tempo, produzir mais com menos. Então, a partir do momento que você investe em melhoramento genético, você está investindo em animais com potencial para te dar um resultado maior, com menos recurso, maior lucro, que é a ponta do negócio, né? Com isso, você tecnificando a sua produção, você também acaba tendo que tecnificar um pouco a sua mão de obra. Então, você precisa, e isso aí você vai até gerar mais emprego. Tudo isso aí causando um menor impacto ambiental dentro de um sistema produtivo, de uma cadeia produtiva da pecuária. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, quando a gente trabalha uma taxa de fertilidade aqui, a gente pegou um exemplo aqui, ó, de 1000 touros, de 1000 vacas com 33 touros, né? Se a gente trabalhar uma taxa de fertilidade de 50% e o uso de touros, cabeceira de boiada, o que a gente vai ter nesse sistema? Então a gente teria 250 machos e 250 fêmeas, contabilizando aí uma mortalidade de 5%, chegaríamos aí em 238 machos e as fêmeas a gente seguraria essas 238 para reposição, né? Se a gente colocar uma média de peso de desmama aí de 150 quilos, teremos aí 238 machos assobiando com uma média de peso de 350. Isso aqui é uma realidade para uma pecuária, vamos falar, pecuária hoje no Brasil como um todo. Quando você trabalha com um pouco mais de melhoria na taxa de fertilidade, você subiu apenas de 50% para 85%. E aí você utilizando touros, que você vai agregar não só essa fertilidade, mas você também vai agregar em relação ao peso final dos bezerros que você vai ter, né? A gente aumentando 85% de fertilidade, a gente aumenta aqui para 425 machos e 425 fêmeas. Com a mesma mortalidade de 5%, a gente teria aqui então no resultado final 404 machos e 404 fêmeas. Uma desmama com uma média de peso um pouco maior de 200 quilos, que a gente consegue isso tranquilamente com um touro PO hoje. E a desmama de 10% por peso e por tipo, isso aqui seria uma reposição da gente fazer das fêmeas, né? No final a gente teria aqui 404, bem mais do que os 238 aqui, aumentando uma média de peso de 400, e a gente ainda teria 364 fêmeas de sobreano para a gente poder utilizar nessa revolução. Isso aqui, a gente fez essa conta de padaria aqui bem simplificada, lógico, né, que contar todas as intempéries, tudo que pode acontecer dentro de um sistema de cria, é uma realidade bem prática dentro de duas fazendas, uma que trabalha com animal puro e com melhoramento genético e uma que trabalha com um sistema totalmente extensivo, escolhendo boi, sem nenhum tipo de critério para escolher boi, cabeceira de boiada e tudo mais. Então, assim, quando a gente muda poucas coisas dentro do sistema de cria, a gente já consegue ver resultados bem interessantes. E ainda, sobrando aí as novilhas vazias, já que você vai ter um sistema mais eficiente, você vai ter essas novilhas vazias da estação, porque aí a partir desse momento você vai controlar bem a estação, então você vai ter essas para fazer caixa também. E como que a gente promove esse melhoramento genético, né? A gente começa coletando dados para você ter essa avaliação, conhecer o rebanho e a tomada de decisão na hora de praticar tudo isso. E aí, como que você promove esse melhoramento genético dentro da sua propriedade, né? Você vai alterar o que a gente chama de frequência dos genes. O que significa isso? Você vai escolher os animais que serão os pais das futuras gerações que você quer dentro da sua propriedade.
E como é que você faz isso? Através de seleção, e depois da seleção você vai fazer através do cruzamento entre esses animais que têm os genes ideais e a frequência ideal dentro da propriedade. Resumindo, o que é isso? Na verdade, você escolhe os pais da próxima geração que você quer dentro da sua propriedade. Em cima disso, você faz uma seleção muito mais intensa dentro da sua propriedade. Ela tem uma intensidade muito maior. Por quê? Porque você não vai dar chance para animal que é o que a gente chama de animal meia-boca. O animal não deu o resultado que você quer, tchau para ele, mata esse animal. Fêmea não deu, bezerro. Pelo menos com 50% do peso dela, ela tem obrigação de te dar. Pelo menos 50% do peso dela, ela tem obrigação de te dar um bezerro por ano. Então, a fêmea que não faz o que a gente chama de básico, quer te dar um bezerro por ano, mamar 50% do peso dela, e aí ela reconceber e te dar mais um outro bezerro, tudo isso no prazo de um ano, essa fêmea está te cobrando um aluguel muito caro para ficar dentro da sua propriedade. Você está pagando para ela ficar lá dentro da sua propriedade. Então, quanto mais você melhora essa questão de relação desmama de vaca e bezerro, e quanto mais você melhora também essa eficiência reprodutiva para você ter essa vaca te dando um bezerro por ano, mais você vai obter lucros em cima disso aí. Agora, quando você falou lá em Sobriano, no primeiro, é 18 meses, né? 18 meses. E essa correlação que você pôs aí do peso em relação ao peso da vaca, é no, vamos falar, no dia da desmama, o peso da vaca está no dia. Exatamente. Você pesa o bezerro e pesa a vaca, no dia que você vai desmamar o bezerro. Então essa relação do desmama de vaca e bezerro, ela tem que ser próxima dos 50%. E por que a gente fala próximo dos 50%? Você estava me falando das suas vacas. Então, por exemplo, você está trabalhando com uma raça que ela é de um porte um pouco menor, certo? Então vamos supor que você vai chegar em uma vaca de uns 400 quilos. Essa vaca, ela tem obrigação de dar um bezerro para ela ser eficiente. Às vezes cai um pouquinho, 190, às vezes sobe um pouquinho, 210, mas ela tem obrigação. E por isso que a gente fala bastante em vaca eficiente. E a vaca eficiente é essa, de 450, 500 quilos. Por quê? Porque ela consegue te dar esse bezerro de 250 quilos. Se você tem uma vaca na sua propriedade e ela pesa 800 quilos, 900 quilos e você acha ela a coisa mais linda do mundo, saiba que ela está lá só para você achar ela a coisa mais linda do mundo. Ela está te dando prejuízo. Porque ela não vai conseguir te dar um bezerro de 450 quilos. Nunca, por melhor que seja essa vaca. Desculpa. A média de mama hoje das coisas é 7, 8 vezes. A gente costuma, a BCZ contabiliza e ela faz o peso da desmama dela em 205 dias, que são aproximadamente 7 meses. A gente, mais para frente que eu vou falar um pouquinho, quais são os parâmetros que a gente usa para trabalhar esse programa de melhoramento. 50% seria 7 meses. Exatamente, 205 dias. Então é isso, ó. O que a gente quer é justamente uma produção homogênea, uma produção mesmo que seja com cruzamento, uma produção que te dê uma lucratividade melhor e vacas sadias que te dê um bezerro por ano. Então não importa o cruzamento, não importa o tipo de seleção que você faça, desde que você faça com critério, desde que você faça tendo esse melhoramento e visando a melhoria do seu rebanho como um todo, você vai conseguir chegar no resultado que você quer, independente da opção que você escolher. E aí, essa questão de melhoramento genético, vamos falar assim, da gente passar de uma situação A para uma situação B, uma situação que você precisa melhorar algumas coisas dentro da sua propriedade e que você quer chegar nessa situação, vamos falar, otimizada. Então, o programa te dá todos os índices que você precisa reconhecer dentro da sua propriedade e saber o que você tem que melhorar. Então, por exemplo, de repente você está com peso de desmama médio ou baixo dentro da sua propriedade, você vai ter que buscar a origem desse peso de desmama. Talvez suas vacas não estão dando leite suficiente, talvez você está com uma estação de monta um pouco fora da sua região, da época da sua região. Às vezes você precisa encurtar um pouco mais a estação, às vezes você precisa adiantar um pouco mais o começo da sua estação.
Se você está com uma idade ao primeiro parto também um pouco atrasada, suas fêmeas estão parindo um pouco mais tarde, talvez você está desafiando elas num tempo um pouco além do que a gente preconiza. Porque hoje em dia a gente trabalha muito com essa questão de peso e idade, tem que ser as duas coisas aliadas. Porque a gente consegue, principalmente no Nelore, que é uma raça que está bem mais evoluída, vamos falar assim, a gente consegue uma bezerra de 300 quilos. Só que essa bezerra de 300 quilos, às vezes ela não está preparada. Mas você sabe que se tiver uma novilha de 300 quilos, você pode muito bem inseminar ela, que você vai ter um produto muito bom dela. Aí a questão é se aliar a idade e a idade que ela vai parir a primeira vez. A gente costuma trabalhar as métricas que nós temos hoje para trabalhar dentro do nosso programa de melhoramento e que a gente considera uma matriz ideal, é a matriz que emprenha próximo aos 2 anos e que pare antes dos 3 anos. E aí, parindo antes dos 3 anos, a idade ao primeiro parto dela sendo abaixo dos 36 meses ou até os 36, e ela te dando um bezerro por ano, essa é a matriz que a gente considera ideal dentro de um rebanho. E aí, falando um pouco mais sobre o PMGZ, né, que ele é desenvolvido pela BCZ, e ele contempla apenas as raças equinas. Por quê? Porque a BCZ hoje é a detentora de todo o registro genealógico das 8 raças equinas do Brasil, e todas as raças equinas que a gente trabalha são contempladas pelo nosso programa de melhoramento. A gente tem mais de 15 milhões de animais avaliados dentro do nosso programa, no Brasil todo, e agora a gente também está estendendo para alguns países da América Latina. Então, Colômbia já chegou, né, Bruno? Eu esqueci de apresentar, gente, o Bruno está andando comigo, ele está em treinamento, ele vai ser técnico de campo igual eu também. Então eu achei interessante ele vir participar aqui com a gente, porque logo logo ele está na labuta aí, igual eu, né, Fábio? Então a gente chegou na Colômbia, acho que é o Equador também, o Uruguai. Então a gente está aumentando aí o nosso leque de animais dentro do programa de melhoramento. Então aqui, ó, eu peguei esses dados do ano passado, né, de 2022. A gente está com 16 milhões de animais equinos. Lógico, Nelore é a raça maior nossa, né, a raça que a gente mais trabalha, que a gente mais tem animais. Por consequência, é a raça que a gente tem mais informações, é a raça que a gente tem mais confiabilidade nessas informações. Hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar de débito genômica, a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto aqui, que na verdade você faz o DNA do animal e aí você consegue identificar no DNA, no perfil desse animal, se ele realmente tem aquele gene responsável que vai agregar peso, que vai agregar leite, que vai agregar gordura e acabamento para aquele animal. Então a gente tem aí 13 milhões de animais e o número de dados de desempenho aqui, ó, 12 milhões, e nós estamos com 13 milhões de dados desses animais todos que a gente tem catalogado. Então a estrutura do nosso programa, o que é? São os dados do registro genealógico. Então o criador ele informa para a BCZ que ele está inseminando uma matriz. Aquela matriz, depois de 10 meses, ele vai comunicar o nascimento daquele animal. A gente vai na fazenda para vistoriar aquele animal até a desmama. Depois a gente volta na fazenda para vistoriar esse animal quando ele passar do sobre-ano. Então, todas essas informações aqui, a BCZ recebe dos criadores, que manda para a BCZ. A gente vem ver se essas informações que o criador mandou está de acordo com o padrão da raça, se está de acordo com toda a documentação. E além disso, a gente tem também os dados das provas zootécnicas, né, que são as pesagens que o criador faz. Então, todo criador que participa do PMGZ, ele envia a pesagem dos animais dele de 0 até 450 dias, que é próximo dos 16 meses, e envia essa pesagem de 3 em 3 meses para a BCZ. E aí, mais os dados de terceiros, que a gente fala que aí são os outros programas que tem de avaliação, porque são vários programas que tem no Brasil, que também tem essa informação de peso e de genealogia e de tudo, que a BCZ também aproveita todos esses dados
para a gente chegar na avaliação genética e chegar também nas DEPs, acurácias e percentis. DEP é o carro-chefe de um programa de melhoramento. Então, o que significa DEP? DEP é diferença esperada na progênie. Então, você vai utilizar uma matriz com uma DEP e um touro com uma DEP, e essa DEP aí vai te informar o que você pode esperar que aconteça com o filho dela para aquela característica. E aí também tem as acurácias, eu vou pincelar um pouquinho sobre isso aqui. E além disso, a gente tem a avaliação visual dentro desse programa, que seria justamente essa visita que a gente faz, pelo menos 2 vezes por ano para cada criador. A gente vai, vistoria os animais do criador, vê se esses animais estão enquadrados dentro do padrão da raça, vê se eles não têm nenhum tipo de defeito ou alguma coisa, e aí depois a gente consegue o registro e concede também a avaliação genética para aquele animal. Após tudo isso feito, o animal, a gente costuma falar que ele está apto à reprodução. Então, passou dos 18 meses que o animal recebeu todas as vistorias, que foi catalogado e foi considerado todas as pesagens desse animal, esse animal está apto à reprodução. Ele estando apto à reprodução, a gente vai chegar nessa tomada de decisão que a gente falou, que é a seleção e o acasalamento. Então, é a escolha que você vai fazer dos pais da geração seguinte que você quer ter dentro da sua propriedade. Então, você seleciona as matrizes que você quer ter e você seleciona os reprodutores que você quer ter para gerar a próxima progênie que você vai ter dentro da sua propriedade. Então, isso aqui é toda a estrutura que a gente tem dentro do nosso programa. Tudo isso aqui através daqueles 15 milhões de informações de peso, de genealogia e de tudo que a gente tem dentro do nosso rebanho. Só uma pergunta, o PMGZ não é só para quem é produtor de touro, né? Não, é que assim, que quer fazer seleção. É que aí são 2 programas diferentes, tem o PMGZ e o PMGZ comercial. O PMGZ comercial, o molde e a estrutura é a mesma. Qual que é a diferença do PMGZ comercial? O criador não precisa ter as vacas dele registradas na BCZ. Então a gente vai na fazenda dele, a gente vistoria essas matrizes e aí em cima disso aí ele vai comunicando a BCZ também para ele ter toda essa informação daquela matriz que é eficiente ou não. Então ele vai ter os mesmos dados de peso a desmama, de peso ao ano, de peso sobre ano, vai ter os mesmos dados de intervalo entre partos, vai ter o mesmo dado de idade do primeiro parto, tudo isso sem ter o registro da matriz. Então quer dizer, se eu sou um produtor, a minha intenção não é como produtor, eu sou dado comercial, mas eu posso participar e ter orientação de vocês para selecionar melhor o meu rebanho. Com certeza, desde que seja genética zebuína. Tem que ter essa genética zebuína, que a gente também, assim, não tem como o programa a gente dar toda essa informação e o gado dele ser, por exemplo, europeu ou alguma coisa do tipo. Ele tem que estar utilizando genética de zebuína de alguma forma, ou nas matrizes ou nos frutos. Mas se o touro tiver caranguejo, não tiver o registro definitivo, faz também? Também da mesma forma. Não precisa nem ter o caranguejo, as vacas, por exemplo. Não, os touros. Pode fazer. Na verdade, a parte do PMGZ comercial, inclusive até o Bruno era da equipe do Fomento, é a parte que a gente fala de ponderar e que vai ter o desenvolvimento das matrizes identificadas dentro do seu rebanho. Então a gente faz uma primeira visita, a gente aparta, faz a apartação dessas matrizes, faz uma classificação em A, B, C e D. As que são classificadas em A, B e C, elas entram dentro do programa. A partir daí o senhor vai informar a pesagem dos animais para a BCZ. A BCZ vai te retornar com informações de peso a desmama, peso ao ano, peso sobre ano desses bezerros que você informou. Para tudo isso as matrizes precisam ser identificadas. Mas esse programa tem um custo, né? Sim. Custo para... Sim. Aí depende de conversar com o técnico, é isso? Hoje em dia está o quê? 18 por cabeça? Por ano? Uma média de R$18 por matriz por ano, mais ou menos. Aí vai depender da quantidade de matriz que o senhor vai introduzir no programa. Se o senhor tiver um rebanho muito apurado, qualquer uma das raças zebuínas que a gente tem, por exemplo,
A vaca do senhor é toda Nelore, e ela é bem apurada no Nelore. A gente vai, faz a classificação do seu rebanho e faz essa classificação A, B, C e D. As matrizes que foram classificadas como A, caso o senhor queira, o senhor pode também iniciar no registro delas. Aí a gente faz o PA delas, que é a avaliação visual, que é pura por avaliação, e aí em cima disso o senhor vai colocando todo o PO e pode chegar no animal PO. Tem essa parte também. É importante isso, porque assim, é uma forma do produtor ter um critério de seleção, né? Não é uma seleção ao acaso, é uma seleção direcionada e produtiva. Uma seleção direcionada, principalmente na questão de avaliação que a gente chama de avaliação fenótipa. O que é isso? A avaliação fenotípica é a avaliação daquilo que você está vendo e que você está medindo. Porque como não tem jeito de você conhecer o animal por dentro, enquanto a genômica não ajudar a gente nesse sentido, então você viu aquele animal, você olhou, gostou, ele está bem enquadrado dentro do padrão da raça, e ele vai entrar dentro do programa. Aí você vai inseminar com um touro lá, aí vai te dar um bezerro. Aquele bezerro realmente condiz com o que você esperava daquela vaca ou não? Então todas essas informações, através de peso e os pesos que a gente faz a cada 3 meses, você vai chegar à conclusão e a BCZ te passa o relatório classificando esses animais. Então, dentro do programa de melhoramento, eu não sei se vocês assistem muito leilão, e hoje em dia está muito em voga falar esse tipo de coisa. Falar, esse animal aí foi o líder do intra-rebanho, esse animal aí foi o primeiro do intra-rebanho no lote dele. Então tudo isso aí são informações que o programa de melhoramento dá para você. Por quê? Porque ela faz uma categorização e aí ela identifica os melhores animais, os animais que estão dentro do mesmo grupo contemporâneo. Tem tudo isso aí. Quantas gerações é o PA? 3 gerações. Olhos. Observando ainda que a característica de herdabilidade é uma característica, fenótipo é uma característica de alta herdabilidade. De alta herdabilidade, justamente. Esse dias virou polêmica numa palestra, porque a gente erradamente às vezes tem mania de dizer o seguinte: olha, esse touro tem alta herdabilidade para isso, quer dizer, um posicionamento errado, né? É a característica tal que é de alta ou baixa herdabilidade. Exatamente. Você não pode falar que um touro tem alta herdabilidade para tudo. Ele tem a característica que tem a alta herdabilidade. Não é o animal. As pessoas se posicionam mal e confundem, né? Na verdade não é o animal, né, Fábio? É a característica que tem a herdabilidade. Peso de desmama. Peso de desmama é uma característica de alta herdabilidade. Mas é a característica, não é a vaca que tem um alto peso de desmama. Não é um touro que tem um alto peso de desmama. Então, assim, mais para frente até eu vou falar isso aqui também, porque essa questão de DEP e de avaliação genética, ela sempre vai ser comparativa. Ela não é uma medida específica e única. Ela é comparativa, né? Então aqui é só falando um pouco mais do sistema nosso de avaliação genética, né? Que a gente usa essa metodologia de modelos mistos, e aí então a gente agrega tudo que tem de genealogia, desempenho, os genótipos que a gente tem, os fenótipos, e aí tudo isso vai para o sistema da BCZ de avaliação genética, e depois a gente transforma tudo isso aí em DEPs com acurácia e com o percentil que a gente chama, né? Que aí é aquela avaliação que a gente chama top, e que no nosso caso do nosso programa é o DECA, né? Animal DECA 1, 2, 3 e vai até o DECA 10. E tudo isso aí a gente inclui dentro desse CIAG aqui, ó, que é o nosso Sistema Integrado de Avaliação Genética. Para chegar no final, que o que importa mesmo é realmente essa DECA de genealogia aqui. Aí aqui são os relatórios que a gente está falando, relatórios fenotípicos, né? O que é? São os pesos calculados e a eficiência reprodutiva. O que significa esses pesos calculados aqui? Se o criador não tem uma estação de monta, que a gente chama de estação de monta dentro do ideal, o que é uma estação de monta dentro do ideal? É uma estação de monta que dura 3 meses. Então assim, a gente tem alguns criadores que conseguem fazer isso, porque tem vacas em número reduzido e tal, então eles conseguem.
O criador que tem uma estação de monta definida de 90 dias, ele nem precisa fazer pesagem de 3 em 3 meses. Mas a melhor maneira que tem da gente ter todas as informações seria pesar os animais de 3 em 3 meses. Por que isso? Porque quando a gente pesa animais de 3 em 3 meses, todo animal que você pesar dentro da propriedade, ele vai ter uma pesagem antes e uma depois das 3 idades que a gente considera padrão, que é 210 dias, que é da desmama, 365 dias, que é a do ano, e 450 dias, que é a do sobreano. Por que essas 3 idades aí? Primeiro, se você avalia o animal, o peso dele para os 210 dias, significa aquele animal que está com o peso da desmama é o que ele recebeu da mãe, porque praticamente ele não comeu quase nada de capim ali. Então, com isso, a gente consegue avaliar o potencial da mãe com o peso daquele bezerro, dos 210 dias. 365 dias, por quê? Porque ele já saiu da mãe e ele já passou o começo de uma seca, dependendo da idade que ele nasceu, ou o final de uma seca, ou o começo, aí tudo depende do período de nascimento desse animal. E depois 450 dias, porque daí ele já está próximo do sobreano, que é a idade que ele vai se tornar adulto e apto à reprodução. Então, todo o programa de melhoramento nosso, ele é baseado e fundamentado nessas 3 idades aqui. Em cima disso aqui, a gente tem o que a gente chama de eficiência reprodutiva, que é a informação das matrizes que a gente tem dentro do rebanho. Então, seria idade ao primeiro parto, depois intervalo entre partos, depois o PRS. PRS significa precocidade, rusticidade e sobrevivência. O que significa isso? A matriz ideal que eu falei, ela tem que parir e tem que te dar um bezerro por ano. Então, assim, a partir da primeira cria da matriz, é contabilizado esse PRS dela, o tempo que ela demorou. Parir no bezerro, desmamar esse bezerro, conceber de novo e parir novamente. E isso, o ideal é 1 ano. Por isso que a gente fala. Então, tanto o PRS quanto o intervalo entre partos, quanto mais próximo de 1 ano você tiver, mais eficiente é essa matriz. E aí a gente faz uma composição de todos esses índices aqui e gera o IPT, que é um índice de produtividade total para cada matriz. Então, todo criador ele tem esse IPT para cada matriz dentro do rebanho dele. Aproveitando que você está falando de intervalo entre partes, o primeiro intervalo entre partes, a gente observa que ele é um pouco mais longo. Existe algo normal nisso? Não, é porque ninguém dá bola para a primípara. A primípara é a categoria mais complicada de você ter dentro do seu rebanho. A gente percebe que o primeiro período entre partes é mais longo. Tem 2 coisas que eu costumo falar, que o pecuarista ele fica muito feliz com algumas coisas e esquece de outras importantes. Então, por exemplo, você desmamou uma bezerrada lá, aí sua bezerrada deu uma média de 280 quilos. Você sai feliz contando isso para todo mundo. E o que você faz com essa bezerrada? Geralmente você só dá no passo que está com mais sentido, o mais complicado, porque você só vai trabalhar com aquela categoria depois de 1 ano. Então, assim, isso assim, eu não estou querendo generalizar, não estou querendo exemplificar ninguém aqui dentro. Mas eu estou falando que eu vejo muito isso nas propriedades. Aí o que acontece? Esse bezerro que você desmamou com 280 quilos, vai passar 1 ano e ele vai estar com os mesmos 280. E aí, passado esse 1 ano, você precisa trabalhar essas fêmeas para entrar na sua estação de monta, e ela teria que estar próxima aos 300, aí você precisa forçar com ração, com alguma coisa. Talvez se você mantivesse esses 280 quilos, dando uma atenção um pouco especial para essas fêmeas aí, elas passariam, vamos falar uma seca, porque todas elas têm que passar essa seca. A única certeza que a gente tem durante o ano é que a gente vai ter uma seca, a gente só não sabe o tamanho dela, mas que ela vem todo ano, não tem jeito. E aí, ela se adaptando nessa recria que a gente chama, ela chega para a idade reprodutiva dela mais adaptada. Ela chegando mais adaptada, você vai emprenhar ela e ela vai parir com uma condição corporal melhor. Ela parindo com uma condição corporal melhor, ela vai conseguir sustentar aquele bezerro. E aí, em cima disso aí, ela sustentando esse bezerro e não terminando acabada só o pó com essa primeira cria dela, você consegue diminuir esse intervalo da primeira aparição dela. A minha pergunta foi para o seguinte: essa desmama que a gente não faz ela com 210
talvez, eu estou te fazendo essa pergunta porque talvez a gente está errando aí. Não, deveria somar mais cedo um pouco, pensando na fêmea. Principalmente nas perdidas. Por isso que é importante o que eu falei para o senhor em relação porcentagem em peso da vaca e peso do bezerro. Sim. Que às vezes você está esperando aquele bezerro porque ele está bonitão lá, mas às vezes ele está castigando a mãe e você poderia liberar ela um pouco mais cedo para a próxima estação dela. Então assim, o animal, quando a gente fala aqui 210 dias, por que 210 dias? Porque 210 dias ele não precisa mais de leite. Ele pode exclusivamente viver só de capim. Entendeu? Ele quer o leite, isso aí não tem dúvida. Só no animal, se você deixar até 10, 11 meses, enquanto a mãe não percebeu o outro bezerro dentro da barriga, ela deixa ele mamar, se ela for uma mãe boa, uma matriz boa. Mas foi você falar isso baseado na sua informação, eu vou mudar de desmama. Se a sua desmama tiver em condição e você tiver um pasto bom para colocar ela que não misture com as mães, sim. E aí nessa questão de desmama tem vários modelos de desmama que você pode fazer. Tem bastante criador hoje que está utilizando o sistema de desmama de tirar a mãe do pasto. Então, por exemplo, o bezerro vai chegando na idade, então geralmente ele desmama por meses de nascimento. Então, tipo assim, vai desmamar o mês 10, pega todas as matrizes que tem bezerro no mês 10 e tira do lote. Aí as do mês 11 ainda continua lá. E o bezerro, como ele não precisa daquele leite, ele acha que a mãe dele está por ali. Ele sofre muito menos. Quando você fala da avaliação de fazer nas suas propriedades, esse tipo de lote de um vira clínica também entra numa relação toda? Sim. Porque você está falando para você ter uma avaliação, um cuidado melhor com esse tipo, mas mesmo com um cuidado melhor, o seu índice é bem inferior à sua vacada. Ele entra no índice normal. Ele entra também no geral. No geral. Certo? Mas realmente é a categoria que estraga os índices que você tem dentro da sua propriedade. Não tem como. Mas dá para amenizar, entendeu? Dá para amenizar e tal. Às vezes você tirar o bezerro um pouco mais cedo, se você tiver uma condição de oferecer alguma coisa para ela, mas realmente a primípara, ela... E a partir do momento que você vai fazer uma seleção, por exemplo, vamos supor, você ofereceu todas as condições para o mesmo lote, vamos supor que você consegue até separar as suas primíparas dentro da sua propriedade. Todas as primíparas, ou 100% vão terminar lá o pó, só o pó mesmo, sentido? Não é. Algumas terminam boas, não terminam? Essas boas, ela tem alguma coisa de diferente considerada e comparada com as ruins. Aí você tem que avaliar o que? Essas que estão muito fracas, é porque elas passaram muita coisa delas para o bezerro, se doaram mais para os filhos, então você tem que olhar os filhos no pé. Então sempre eu falo, essa relação que você tem, porcentagem de quilos de bezerro comparado ao peso da mãe, ela te ajuda até nesse sentido e nessa orientação. Qual é só da aviação de CRI para tudo ajuda, depende dos seus custos. Depende do custo que você vai ter com o CRIP e depende aonde você quer chegar com esse CRIP. Mas tudo ajuda. Se você utilizar a técnica de CRIP, com certeza o bezerro vai sugar menos da mãe. Isso aí já é comprovado, é fato. E aí talvez com o CRIP você consegue até fazer com que as novilhas cheguem para a próxima estação melhor, as primíparas. Então aqui são as coisas que a gente tem no nosso PMGZ, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque isso aqui é uma coisa mais específica dos criadores de gado puro, certo? O Fábio mesmo, eu vivo falando para ele olhar isso aqui, aí ele não olha não, mas eu sou insistente com ele, entendeu? Aí eu mastigo e entrego para ele, falo, olha isso aqui, ó, é assim. Então a gente faz isso, a gente dá esse tipo de respaldo para o criador também. E aí, para que isso aí? É para você ter essa análise e essa tomada de decisão, porque a gente está conversando aqui. Não adianta eu dar uma receita de bolo para vocês aqui, sendo que eu não conheço a realidade da fazenda de vocês. É na realidade da fazenda de vocês que vocês conseguem ter essa decisão. E as vacas, hoje, no 70% das vacas. Os touros, 100% grande. Sim. Desmama que eu faço abril, maio,
240, 250 quilos. Sim. Mexo com a agricultura. Certo. Eu tiro essa desmamania, coloco em área de agricultura. Certo. 4 meses eu estou treinado para essa. Uhum. Da agricultura. Quando chega setembro, outubro, eu entro no número de produção. Novembro, dezembro, eu estou inseminando as culturas em 16 meses. Sim. Branca. Nelore, raramente eu consigo, porque ela não pega o mesmo ciclo da branca, entendeu? Ela fica um pouco para trás. Mas você consegue separado? Não, mesmo trato. Mesmo trato, igual. Aí eu Mas, por exemplo, as Nelore suas, você coloca Nelore. As Nelore, eu tenho um pouco de vaca Nelore e tinha um pouco de touro Nelore. Aí eu fui tirando os touro Nelore e acabei eu comprando. Porque aí hoje, minhas vacas, eu devo ter pouca vaca Nelore, pouca mesmo, por esse fato dela não acompanhar na desmama no branco. Nelore é uma raça rústica muito boa. Isso, é isso que Só eu ia que falar. a desmama minha, Nelore e Brahma, eu tinha de 20, 30 quilos de diferença. Como você tem disponibilidade de forragem, como você tem disponibilidade de dar um produto melhor, você pode desafiar uma raça que é um pouco menos rústica do que a Nelore. E você obter um resultado muito maior em cima disso aí. Porque o Brahma, apesar dele ser um zebuíno, ele não é um zebuíno rústico, igual o Nelore. Eu te falo que se você colocar o mesmo lote seu de Brahma e de Nelore no pasto normal, convencional, e não no pasto que é área agrícola, por exemplo, você vai ter um resultado muito melhor com a Nelore do que com a Brahma. Então tudo depende do que eu estou falando, da realidade que você tem dentro da propriedade, da realidade de cada um. Assim, você consegue, por exemplo, obter bons índices de prenhez com uma novilhada de 15 meses Nelore. Só que, o que acontece com essa de 15 meses? Ela vai te dar um trabalho, não é ali para você emprenhar ela vai te dar um trabalho para você reconceber ela. E talvez o Brahma não te dá esse mesmo trabalho de reconcepção, justamente por quê? Porque é um animal que a hora que você fornece uma quantidade de boia maior para ele te responde, ele te dá esse retorno. E o Nelore, ele tem um certo limite, por causa da rusticidade dele. Então assim, você consegue isso, mas aí para você, por exemplo, alcançar os mesmos índices do que o Brahma, você vai ter que fazer uma alimentação diferenciada para o Nelore. Para chegar no mesmo índice, falar, não, mas eu quero emprenhar as minhas novilhas de Nelore com 15 meses. Então tá, então você aparta e aí você dá mais ração para essa Nelore, aí ela vai emprenhar desse jeito. Hoje eu estou voltando um pouco Nelore, aquelas que é meio sangue do Brahma, hoje eu estou fazendo volta Nelore e Brahma de novo. Sim. É uma boa. Só que assim, talvez você, nessa questão de cruzamentos e de acasalamento, às vezes você vai ficar sem orientação numa época qual que é o sangue que vai estar mais, entendeu? Por exemplo, essa, teoricamente, que a gente chama de tricross, né? Que você, por exemplo, ela é meio sangue Brahma com Nelore e você voltou Nelore. Aí ela vai ficar com mais sangue de Nelore. Aí você tem que olhar como que vai ser o comportamento dela em relação ao seu sistema de alimentação lá. Aí, nesse caso aí, o ideal seria você procurar um touro Nelore que tem uma DEP maternal mais alta e que tem um peso de desmama mais alto também. Aí você tem que olhar um touro pela avaliação, com acurácia alta. Agora, só uma pergunta. No caso do Marco, será que é somente do branco ou será que tem um pouco de heterose? Porque as matrizes eram Nelore, né? Tem as duas coisas. Aí foram ficando Brahma. Tem as duas coisas. A heterose ajuda bastante. Qualquer tipo de heterose, seja ela com zebu ou com europeu, ela é válida e ela é bem. O problema da heterose é justamente os próximos cruzamentos. Porque a meio-sangue, de qualquer cruzamento que você faz, ela ainda vai bem em alguma coisa. Depois o processo do meio-sangue é que você não sabe se você volta, se você vai apura para mais uma raça, apura para mais outra. E aí, vamos falar, teoricamente a gente gasta 3 gerações
para chegar numa conclusão disso tudo, né? Então, aí vai ficando um pouco mais complicado, né? Bom, aí aqui é só um pouco da nossa filosofia de trabalho, né? Então sempre tem a avaliação visual, sempre tem a visita dos técnicos nas propriedades para a gente avaliar o que esse criador está produzindo e quais são as informações que ele está fornecendo para o nosso programa, né? Para o nosso banco de dados. E aqui é a nossa equipe técnica. Hoje a gente está em 105 técnicos espalhados pelo Brasil todo, então a gente abrange 100% do nosso território, está abrangendo um pouco de alguns países da América Latina, e para cada criador atendido dentro da BCZ, que esteja ativo, que esteja comunicando seus animais, que esteja participando do programa de melhoramento, pelo menos 2 visitas no ano ele tem dentro da propriedade dele, do técnico da BCZ. Para a gente chegar nisso aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, então a gente tem a definição do sistema de produção, o que você quer produzir e aonde você quer chegar, a definição desse objetivo, então você quer produzir isso, então a gente precisa de um objetivo para chegar nesse ponto. Em cima disso a gente vai fazer essa colheita de dados. Depois da colheita de dados a gente define quais são os critérios de seleção. Depois disso, seleção e acasalamento. No final, avaliação de resultados para a gente ver se chegou naquilo que a gente definiu dentro do nosso objetivo. Então são setor de planejamento, setor de execução e setor de avaliação. A gente tem isso dentro da propriedade acompanhando tudo isso aí. E aí, aqui só uma parte básica, né, como que funciona o nosso sistema de identificação, a questão da parte de registro, como que é, né? Então a gente tem aqui, ó, a tatuagem dos animais. Todo animal que ele tem um caranguejo na cara, ele tem que ser identificado com a tatuagem, o número, a série única do criador e o número do animal, que é sequencial de acordo com o nascimento. Aí a gente faz essa marcação na perna também, para o animal ter essa identificação. Depois disso a gente faz a coleta de dados, e aí essa coleta de dados é dentro do que a gente chama de controle de desenvolvimento ponderal. O que é isso? Essas pesagens feitas de 3 em 3 meses geram dados para a BCZ, e aí a BCZ monta um relatório para fazer a classificação desses animais dentro do programa. Tem a parte de controle leiteiro também, então as raças equinas com aptidão leiteira, o criador faz a pesagem do leite para fazer a produtividade do leite daquela matriz, baseado na sua genealogia e no peso que você tem do leite. E tem também as provas de ganho de peso, que aí é uma prova que você leva os animais, coloca todos eles dentro do mesmo ambiente, e aí tem a classificação dos animais, mais ganhadores e os menos ganhadores dentro da prova. Os 50, quando você faz uma prova de ganho de peso, os 50% animais mais bem classificados recebem uma documentação da BCZ. E hoje a gente está trabalhando também as provas hoje, com a tecnologia ficou muito fácil essa questão de carga, que é o consumo alimentar residual. O que significa isso? Então, uma prova que tem hoje o recurso e o post-prova para a gente avaliar e medir o CAR, ela vai medir o quanto aquele animal consumiu, baseado com o quanto ele ganhou. Então, tem animal hoje que ele precisa comer uma quantidade muito menor de ração de alimento para produzir o mesmo peso do que um animal que às vezes precisa comer muito mais. Então hoje as provas também já estão nesse sentido aí, a gente já está conseguindo, com essas informações, a gente já vai ter DEPs para consumo alimentar residual. Então, questão de coleta de dados, acho que não é muito interessante eu ficar batendo muito nisso aqui, mas a gente prega muito essa questão de escrituração zootécnica. Então, tudo que você conseguir anotar de informação dentro do seu rebanho, seja ele de vacada comum, seja ele de vacada PO, mais fácil a sua tomada de decisão na hora de você escolher os seus animais. Por quê? Porque daí você tem toda a ficha reprodutiva daquela matriz, você sabe se ela te desmamou um bezerro bom ou não, você sabe se ela pariu tudo ou não. Então, tudo que você puder anotar, quanto mais bem feita essa escrituração zootécnica você tiver, mais eficiente é o seu sistema de produção. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Então, a gente
fala que consiste em monitorar o crescimento dos animais, identificar eles no rebanho e aí fornecer os subsídios para avaliação, que é essa avaliação genética que a gente chega no final, né? Aí tem as pesagens que eu falei, que são trimestrais, e tem também esse sistema de 2 pesagens, que é o que eu falei. Se um criador chegar naquele mundo ideal de uma estação de monta de 90 dias, ele pode fazer só 2 pesagens, faz uma na desmama e uma no sobreano. Mas hoje em dia a gente sabe que na realidade, principalmente nesse sistema de chuva nosso, que a gente espera que vai, que não vai, que espera que vai começar a estação e não começa, e está tudo pronto e não chove, e vaca não dá assim, não sei o quê. Então, 3 meses é um ponto muito ideal, difícil de fazer. Mas tem gente que consegue, Aí é só uma questão de estrutura, né? Aí o que é pesado, é tudo pesado de macho e fêmea. O animal deve ter a sua primeira pesagem antes dos 120 dias de idade. Por que antes dos 120 dias de idade? Porque a gente precisa também catalogar como que é o desenvolvimento daquele animal em relação ao que a mãe está dando de leite para ele. Então, se ele não tiver essa primeira pesagem antes dos 120 dias, a gente não consegue fazer o relatório de peso calculado para as 3 idades padrão. Por isso que a gente fala de 3 em 3 meses, né? Que na verdade são 120 dias de idade, dá tempo suficiente entre uma pesagem e outra. A gente mede o CE após os 11 meses e pesa de todos os animais até 18 meses. A gente fala 18 meses aqui, por quê? Porque o animal tem que ter um peso antes e um depois das 3 idades padrão que a gente trabalha. Mas 18 meses, na verdade, dá quase 600 dias, né? E hoje o relatório de peso calculado final é 450 dias. Em cima disso aí, a gente vai para as páginas das comunicações eletrônicas para emitir essas planilhas de peso, como que o criador vai, pode ir pelo Procan também. Aqui é mais uma questão de informação, como que o criador tira aquele relatório dos animais que ele tem que pesar dentro da propriedade, né? Isso aqui. Aí chega o mês de pesar, você entra no site lá, vai falar, vou pesar meu rebanho esse mês, aí ele marca a data que vai pesar lá e sai a relação de todos os animais que ele precisa pesar naquele mês lá. E aí vem aqui a nossa planilha de pesagem, né? Então aqui a gente informa o peso, a gente informa o sistema de produção, que é se o animal está a pasto, sendo confinado ou confinado. A gente informa o grupo de manejo. O que é isso? Isso aqui é a parte mais importante do nosso sistema. O que é o grupo de manejo? O grupo de manejo é os animais que estão dentro do mesmo lote. Então, por exemplo, você tem um animal que está dentro do mesmo lote, aí pesou esse lote, ele foi embora, entrou um outro lote, você muda o número do grupo de manejo. Por quê? Porque está em outro sistema de pasto, está com outro tipo de ganho. Por mais que seja o pasto igual, tem a questão de liderança ou não, tem a questão de animal estar... o pasto está um pouco mais sujo do que o outro e tal. Então, o grupo de manejo é sempre importante você mudar. E essa condição de cria aqui, que é se o animal está mamando ou está desmamado. E aí depois, alguns criadores dão o PVD, que é o peso da vaca na desmama, que entra nessa relação de porcentagem aí. Então aqui é só explicando, né, como que é o sistema, né? A pasto sendo confinado ou confinado no sistema de produção, o que é a pasto. No caso aqui, essa foto é até bastante interessante, que eu acredito que num pastor desse aqui pode ser que está até ganhando mais peso do que num centro confinado desse. Mas como o animal está comendo ração, a gente tem que informar que esse aqui é no sistema 2, centro confinado. E aqui é sistema de baia, né? Então, aqui é só a informação de constar na planilha, né? E aí aqui é a questão do grupo de manejo que eu expliquei. Todos dois aqui, ó, é sistema de produção 1, que é a pasto, SP1. Só que tem quantidade de solo, quantidade de aguada, tipo de forrageira, quantidade de forrageira, com adubação ou sem. Então, por isso que é importante, porque a gente sabe que por mais que esses dois pastos aqui são sistemas de pasto, a bezerrada que está nesse pasto aqui vai estar bem mais leve do que nesse pasto aqui. E aí pode ter, dentro desse grupo de manejo, animais com a mesma genealogia que a gente fala, que é filho do mesmo touro. O filho do mesmo touro nesse pasto e nesse pasto aqui, eles vão dar ganhos diferentes. Mas aí entra na parte do que a gente fala de comparativo.
a gente tem filhos do touro A e do B aqui nesse pasto, e tem filhos do touro A e do touro B nesse pasto aqui. Com a informação que a gente dá de DEP para vocês, com certeza os filhos do touro A, se forem mais pesados, eles vão ser mais pesados em qualquer um dos dois sistemas, certo? E do touro B vão ser mais leves em qualquer um dos dois sistemas. Então a gente aparta esse tipo de informação, mas que no final a gente consegue chegar na mesma conclusão. Então você tem um touro A que é melhor de produção do que um touro B, independente do pasto que tiver, o touro A vai ser mais pesado dos bezerros aqui e mais pesado aqui, apesar dos bezerros daqui estarem mais pesados do que o pasto de baixo aqui. Essa é mais uma informação para a questão do grupo de manejo, né? Então o lote de manejo corresponde ao lote de animais que estão sendo criados juntos, portanto possuem as mesmas condições para expressar o potencial genético. Dessa forma a comparação fica mais justa. Então a comparação que a gente faz para emitir o relatório do peso, ela é sempre baseada no lote. No lote. Você colocou ali em manejo, eu tenho feito IATF. Sim. E depois eu solto no campo com todo. Eu não faço ultrassom, não faço controle. Mas isso é vantagem, desvantagem, eu prefiro. Não tem como eu ter assim, estrutura de manejo. A IATF sempre é uma vantagem. Eu faço IATF e depois eu não faço controle. A desvantagem que o senhor está tendo aí é que o senhor não está identificando. Não está identificando se a sua IATF está mais eficiente do que o seu touro. O touro que o senhor usa. O bezerro do IATF é o touro que a gente conhece, né? O sêmen e o meu pai, eu sei que faz diferença. O que acontece é o seguinte: quantas IATF o senhor faz? Assim, por estação? Uma só. Começa em setembro e vou até dezembro. Então, a IATF, ela existem várias vantagens na utilização da IATF. Para mim, a principal vantagem da utilização da IATF é para a segunda IATF. Por quê? Porque você tira vaca que às vezes está em anestro, que a gente fala. O que é uma vaca em anestro? Ela está ali congelada. Ela está pronta, tem um aparelho reprodutivo muito bom e tal, mas ela está em anestro. E às vezes essa vaca que está em anestro, ela responde muito mais na segunda IATF do que na primeira. Então vamos supor, um índice de IATF muito bom hoje, me corrija aqui quem consegue avaliar, mas é em torno de 40% a 50% de prenhez. Tá certo, Fábio? 40%. Você faz uma segunda IATF, o que acontece com a segunda IATF? Essas vacas que não responderam bem na primeira, com certeza elas vão dar uma resposta boa na segunda. Então, aí, essa segunda IATF, aí você vai conseguir uma porcentagem maior de prenhez. Aí depois você coloca o touro. Na teoria, as vacas que estão sendo emprenhadas do touro no seu rebanho são as melhores ou as piores? Não sei te falar. São as piores. Por quê? Porque as vacas boas, as vacas que estão regularizadas, as vacas que te dão bezerro por ano, as vacas que parem dentro da estação, que parem nos melhores meses do ano, que são agosto, setembro e outubro, elas emprenham primeiro, então elas emprenham da IATF. Então às vezes o senhor está dando chance para alguma vaca do senhor que está emprenhando de touro e que está te dando um bezerro leve justamente porque o senhor não tem essa documentação. Então às vezes se o senhor conseguir esperar que seja 30 dias para colocar o touro, o senhor já vai conseguir identificar os seus bezerros. Com certeza eu sei qual é o bezerro de disseminação e qual que não é. Só não tem controle deles, dedo. Nossa, o índice da primeira IATF de 45 e 50. A segunda, eu tenho um índice melhor ainda do que esse 45 e 50%? Não, talvez vai ter a mesma coisa, só que você vai trabalhar com menos vaca, né? E aí te sobra muito menos vaca para ser emprenhada com touro. Porque você conta 50% no primeiro. Você está trabalhando com 100. Vou falar 50 só para ficar a conta fácil. Você está trabalhando com 100 vacas. 50% emprenhou 50. Sobrou 50 para você trabalhar. Mais 50% deu 25. Então você tem 75%. Com duas IATF. Se você trabalhar com uma só, você só tem 50%. Essa segunda normalmente não vai dar mais do que 50%. Não,
difícil, é difícil. Não, é difícil. Não dá, Aí você não está selecionando também a fertilidade? Como assim selecionando? Não colocar a partir do momento que você faz a primeira EF, você tem 50%. Depois 50%. Aí você dessas 50%, você tem 25% dos cigarros, então seriam as suas vacas mais férteis, teoricamente. Aí às vezes você tem uma próxima oportunidade. Só que às vezes pode acontecer um intempério, alguma coisa, de uma dessas vacas boas, você não conseguir emprenhar dentro dessa ITF. Por isso que você precisa do touro. Você sempre vai precisar do touro. Porque às vezes, eu vou falar assim, não, então eu vou ficar só com vaca que emprenha na IATF. Certo? É isso que você está me falando, né? Porque teoricamente as melhores estão emprenhando, né? Aí você vai falar, não, vou ficar só com vaca que emprenhou na IATF. Certo? Aí de repente você teve uma vaca sua lá, que às vezes ela atrasou para emprenhar, ela emprenhou na primeira e emprenhou na segunda. Aí chegou no outro ano, ela também emprenhou na primeira e emprenhou na segunda. Então ela está atrasando um pouco o intervalo entre partes dela, não está ficando com um ano, está ficando com 400 dias, com alguma coisa. Vai chegar um momento que essa vaca aí, pelo fato dela estar com 400 dias e não com 365 de intervalo entre partes, ela vai sair fora da IATF e emprenhar do todo. E ela é boa, e ela te dá um bezerro bom, certo? Aí se você selecionar dessa forma, você está descartando uma vaca que te deu um bezerro bom, às vezes só por uma questão de tempo. Então você sempre vai precisar do touro, não tem como você não precisar do touro. Às vezes é até mais importante você ter a definição do touro e dessas fêmeas que ficaram no touro do que da própria IATF em si. Entendeu? Por quê? Porque o sistema precisa rodar como um todo. Tem vaca que não pode ser a melhor, assim, eu já vi vacas que conseguem dar bezerro, cabeceira top no rebanho, mas ela não emprenha de inseminação. Às vezes vaca com uma cervix um pouco mais apertada, alguma coisa do tipo, entendeu? Vaca que não aceita você introduzir a pipeta lá, então assim, você sempre vai precisar do touro, não tem como. Aí você fala, vou selecionar baseado no que emprenha de ATF, você vai perder vaca boa, com certeza. Hoje, esse documentário, existe algum aparelho hoje que eu consigo fazer a segunda de ATF no próximo sim, mas não tem para você justificar o que foi emprenho e o que foi emprenho. Dá para passar o ultrassom, eu acho que pega por 20 dias. Não, mas eu não pega? 30 dias. 30 dias. Não tem nada. Não, o primeiro ultrassom 30 dias. Dá para antecipar. Um aparelho. Dá para antecipar, você põe o implante em todas, porque aí no dia de inseminar ele vai. Só que aí você perde medicamento. Então, dá para antecipar acho que uma semana. Você antecipa uma semana, mas não sei se vale a pena. Só que você gasta um monte de medicamento. Porque você tem que fazer implante nelas todas. E aí você vai gastar medicamento com a vaca, às vezes você não precisa. E aí você vai fazer medicamento, às vezes a vaca vai abortar, vai dar uma absorção. Tem hora que você querer correr demais, às vezes você não chega onde você quer. No toque, você chega no meio do caminho. No toque você já faz. Então, eu fiz assim também, mas assim, o que eu falei para o veterinário disse, quando quer antecipar, acho que com 24, eu não lembro quantos dias, só que aí tem que gastar implante no resto das outras. Eu também acho igual, é melhor ficar de uma semana. Mas aí também existe o índice de reabsorção, é maior, a chance. Tudo isso aí vale muito a questão de seleção. Quanto mais seleção você faz em cima do seu rebanho, mais eficiente o seu rebanho fica. Então, por exemplo, chance para a vaca que não emprenhou dentro da estação, fica a seu critério. Se achar que vale a pena, você dá. Eu nunca acho que vale a pena. Fábio, a gente conversa bastante disso. E assim, por que não vale a pena? Porque ela teve a mesma chance que as outras, ela está no mesmo lugar que as outras. Mas ela atrasou para parir. Ela atrasou por quê? Porque na estação passada ela já apresentou alguma coisa. Então assim, tudo depende da seleção que você faz. Beleza, então você não vai dar chance para a vaca, vai chegar um momento que todas as suas vacas vão estar teoricamente boas. Por exemplo, eu conheço criador, você já ouviu falar da Mundo Novo aqui. A Mundo Novo não dá chance para a vaca que não desmama o bezerro. Então, por exemplo, lá eles têm problema na propriedade deles, lá tem problema de cobra. Cobra mata o bezerro lá. Eles falam que a culpa é da vaca que não defendeu o bezerro e descarta a vaca.
Então, assim, tudo acaba sendo pressão de seleção. Pressão de seleção. Porém, você tem que nomear o que é mais vai importante. chegar no momento que a sua pressão de seleção é tão grande, você começa a escolher características que você não consegue escolher. Então, tudo é isso. Tudo é isso. E quanto mais chance você dá, quanto mais vacas você deixa dentro da sua propriedade, menos eficiente ela vai ser. Aí às vezes você não consegue fazer a estação de monta no tempo que você queria, às vezes você não consegue chegar no resultado dos bezerros que você queria, e aí você tem que avaliar o que foi feito durante isso aí. Por isso que eu mostrei lá naquele quadro, tem o planejamento, a execução e a obtenção de dados. Obteve os dados, chegou naquilo que você queria? Não chegou. Por quê? Vamos ver lá na coleta de dados, o que a gente fez de errado. Então tudo é ciclo. É só consegue selecionar se primeiro selecionar a fertilidade. Porque senão você não tem vaca para repor, né? Então, exatamente. Por isso que não pode, no começo, não pode dar chance para a vaca repor. Também tem essa informação mais para frente. Principalmente, eu acho que é consertar os meses de nascimento. Que eu fiz isso aí, várias pesagens. Não adianta. O melhor grupo contemporâneo do ano são os bezerros esmamados que nasceram em julho, agosto e setembro. Então, se você pegar esse grupo contemporâneo e comparar com o segundo melhor grupo do ano, que é outubro, novembro e dezembro, você vai ver uma diferença absurda na média de peso de desmama. É uma coisa impressionante. E o que você me fala dos bezerros que nascem em janeiro, fevereiro? Esses daí você vai pesar tudo ratinho. Eu falo que eles não deviam nascer. Exatamente. Para mim, esses bezerros não deviam nascer. Bezerro de janeiro, fevereiro, março, na minha opinião, é melhor dar nascer. Tem muito criador, quando eu vou começar a dar essa questão de assistência e de acasalamento dessas coisas, que eu falo, põe na balança. Na minha opinião, é melhor você deixar a vaca vazia para você trabalhar ela no começo da estação do ano seguinte, do que você tentar emprenhar ela agora e ela te dar um bezerro de janeiro, fevereiro, março. Chega a dar diferença de 30, 40, 50 quilos por bezerro, com a idade dos 205 dias que a gente fala aqui. Então, assim, o que eu discuto muito com meus compradores de touros, são aqueles que não têm época de monta, que não conseguem entender, não é que não conseguem entender, não mensura para saber que esse bezerro nascido em outubro, ele, quando desmamar, ele vai ser mais leve que nascido em julho, agosto ou setembro. E aí, às vezes, ele vai soltar o touro no final da estação, para nascer esse bezerro de janeiro, fevereiro e março, vai nascer os bezerros leves, ele vai culpar o touro, e não é o touro, é ele. É ele, infelizmente. E às vezes eu costumo falar que eu não tenho trava na língua, às vezes eu falo coisa além do que eu devia falar, né? E já aconteceu comigo esse tipo de coisa, falar, meu amigo, você está reclamando da coisa errada, o problema é no seu sistema, no seu projeto. Você pode desmamar por ano, você não tira duas. Só tira um da vaca. Então os melhores meses que tem é julho, agosto e setembro, não tem outro, entendeu? Então o cara tem que se programar, mas o cara não quer. O cara fala, mas eu vou perder, mas ele não vai perder. Agora é difícil, você vê todo mas até, vamos lá, dezembro, mais tardar, novembro, ótimo. Novembro, dezembro é aceitável ainda. Você ainda consegue ter. Vou falar assim, é porque a gente trabalha também, outra coisa que eu vou falar mais para frente, que é a questão de grupo contemporâneo. Só? Nossa, eu cheguei ali na metade. Eu vou pular um monte de coisa aqui para falar das coisas importantes. É verdade. A gente programa assim, até para acabar o domingo, mas está muito bom o bate-papo, a gente pode continuar até a hora que quiser. Porque como é uma segunda-feira à noite, então a gente sempre pode terminar 8h30. É engraçado essas coisas, quando a gente começa a falar do que a gente gosta, a gente perde a noção do tempo. A gente começa sem fala. Mas eu acho. Mas só para dar o gatilho no assunto aqui, ó, questão de grupo contemporâneo. Né? Então, o que é o grupo contemporâneo que a gente fala? Animais provenientes da mesma fazenda, mesma raça, mesmo sexo, nascidos no mesmo ano e estação, submetidos ao mesmo sistema de produção e pertencentes ao mesmo lote de manejo. Essa questão de grupo contemporâneo que a gente fala está dentro desses mesmos que a gente falou. Então, por exemplo, para você comparar um animal com o outro dentro do lote, primeira coisa,
mesmo sexo. Segundo, a diferença do mais velho para o mais novo não pode ser maior que 90 dias. Se for, ele já entra para outro grupo contemporâneo, ele já é de um outro grupo. Então, por isso que a gente fala, quanto mais você conseguir reduzir a sua estação de monta, e quanto mais você conseguir ser eficiente dentro desses meses, menos grupos contemporâneos você vai ter dentro da sua propriedade. E aí os animais são avaliados entre si. Quando os animais são avaliados entre si, você tem um maior grupo de animais sendo avaliados e classificados dentro do mesmo grupo. E aí você tem os que são melhores e os que são piores. Por exemplo, você nunca pode comparar o bezerro nascido em agosto, setembro, outubro, com o bezerro nascido em janeiro, fevereiro e março. Esquece. São dois lotes totalmente diferentes, tudo diferente. Até para entrar na estação de monta, esse animal nascido em janeiro, fevereiro e março, dependendo, esse animal vai ser o que vai atrasar a sua estação de monta no futuro. Animal de janeiro, fevereiro e março, só quando o bezerro voltava da 3.500. Então, bom, aí tem a questão da estação de monta, né? Eu vou pular algumas coisas aqui que o João já me cortou. Isso aqui é uma avaliação que a gente faz também de score visual, a gente dá nota para a estrutura, precocidade. É importante explicar isso aí, porque assim, é um score visual, mas são características visuais que estão relacionadas com a produtividade do animal, né? Sim. Não é olhar o animal é bonito, é assim. Não são caracteres que estão relacionados com a produtividade. A gente dá nota baseado nessa estrutura aqui que a gente fala, né? Então, por exemplo, nota para E, que é a estrutura. O que é? É esse quadrado que o animal forma quando a gente vê ele de lado. Então essa régua vermelha aqui e essa outra régua vermelha aqui. Então tem animal que é mais um quadrado maior, tem animal que é um quadrado menor, tem animal que é mais largo, então a gente dá nota para esse tipo de coisa. Segunda coisa, precocidade. A gente dá nota para o que o animal tem de costela, baseado no que ele tem do que a gente chama de vazio substernal. Então, por exemplo, um animal mais precoce, ele tende a ter essa medida de costela aqui muito maior do que essa distância que ele tem aqui até o chão. Então a gente dá nota mais alta para esse tipo de animal. Musculosidade. É o animal visto de trás ou visto de frente, é a amplitude que ele tem. Por quê? Porque aí ele tem mais cobertura muscular e mais amplitude das peças. E dá também nota para umbigo. Por quê? Porque isso é muito importante, principalmente para quem produz touro, questão de tamanho de umbigo. Então a gente dá nota de 1 a 6 para o umbigo. E aí a gente fornece todas essas informações também para o animal. A gente tem, a partir, acho que do ano, será que é do ano que vem, já vai entrar a avaliação de ultrassom lá? Para o ano que vem a gente já vai entrar com déficit de ultrassom, tanto espessura de gordura, área de olho de lombo e marmoreio. Então a gente vai ter as déficits genômicas. Eu uso, mas eu não uso só a parte do programa, eu passo ultrassom. Ele usa a parte fenotípica e a genotípica. Como que é isso? Ele passa o ultrassom no gado todo dele, ele seleciona em cima do que o ultrassom informou para ele, só que na opção de touros, a gente também pega touros mais bem avaliados nessas 3 avaliações aí. Então assim, junta o fenótipo com o genótipo. Aí aqui, ó, só para vocês verem o que é medido no ultrassom, né? Aqui é o contrafilé, então a gente mede essa área de olho de lombo. Aí tem a questão da gordura, da espessura de gordura, que é nessa região aqui, e tem a gordura subcutânea, que também a gente mede o quanto o animal consegue formar de gordura subcutânea para a carcaça dele. Então, falando, né, do que a gente está falando aqui, é impossível a gente selecionar se não medir. Então, a partir do momento, quanto mais você mede, quanto mais informações você tem, mais seleção você faz em cima do seu rebanho. Então, você tem toda essa organização do registro e tem que ter essa questão de prestar atenção nas informações que você está anotando ali. Se você anotar um número errado, se você anotar um peso errado, é o que a gente fala, entra lixo, sai lixo, né? Porque você anotou, às vezes, um peso errado no animal lá e às vezes você vai descartar aquele animal porque você anotou que ela deu um bezerro mais leve, às vezes é a anotação de campo. Então a gente
tem que prestar atenção nisso tudo também, para poder utilizar as informações. Aí aqui é só essa questão dos relatórios, eu vou pular um pouco isso aqui também, que é bem dentro do que a gente falou. 210 dias. Por que 210 dias? Que é o indicativo da época da desmama, e aí a gente objetiva com isso a herdabilidade materna, né? Então, mais provável das matrizes, assim como o desenvolvimento do próprio animal. Por quê? Porque é considerado o cálculo entre 150 e 270 dias. Então, para todas essas três idades aqui, a gente tem o que a gente chama de peso calculado. Porque assim, não tem como você saber o animal que você está pesando ali, se ele está com 205 dias certinho. Então, se ele tiver 250 dias, vamos falar, aí 250 dias, o que a BCZ faz? Faz o cálculo de acordo com a última pesagem que você informou, vê o que ele tem de ganho diário, e aí diminui na quantidade de dias que ele passou para ajustar para os 205 dias. Então é por isso que a gente chama de peso calculado. E aí faz isso para as três idades padrão, e depois a gente emite um relatório. Então a gente emite um relatório, aqui vai o peso do animal para cada idade que ele foi pesado. E aí a gente mostra, o animal estava a pasto aqui, depois ele já foi para o centro de confinamento, aqui é o grupo que ele estava, aqui é enquanto ele estava mamando, depois aqui já foi desmamado, e aqui é a idade em dias quando ele foi pesado. E aí em cima disso aqui, ele tem o peso calculado para as três idades padrão. Então aqui, ó, só para vocês terem a noção, ó, aqui ó, ele estava com 91 dias, aqui depois 177, depois já 272. Mas ele tem o peso ajustado e calculado 186. Então se a gente olhar aqui, ó, 169 e 229, o meio do caminho aqui é o peso calculado para os 210 dias. Então todo criador recebe essa informação aqui. E dentro dessa informação aqui, a BCZ dá a classificação de como que foi esse animal nessas três idades. Então ele foi classificado como elite para a umidade, foi classificado como elite para outra idade e elite para as três idades padrão. Então esse animal classificado como elite, esse de exemplo aqui, ele é um animal que ele foi bem e ele é destaque no lote. Com certeza ele é destaque no lote porque ele foi elite nas três idades padrão da BCZ. Depois ela fornece também como que está o comportamento do rebanho do criador comparado com a média nacional. Aí ele dá todos esses gráficos aqui, dá a quantidade de machos que foi pesado e de fêmeas dentro do grupo contemporâneo, e aí tem os relatórios, né? Os relatórios de classificação dos animais. Aqui, se a gente for prolongar isso aqui também, a coisa vai longe, porque a gente trabalha em cima de desvio padrão, né? Então, o desvio padrão, o que é? Tem a média de peso do lote. Aí, média de peso do lote, depois tem o animal mais pesado e o animal mais leve. Então, o que é o desvio padrão? É você pegar essa média, o animal que tem um desvio padrão acima, ele é classificado como superior. E se ele tiver dois desvios padrão acima, ele é classificado como elite. E para baixo a mesma coisa. Se ele é um desvio padrão para baixo da média, ele é regular, e se ele é 2, ele é classificado como inferior. E aí a gente manda a classificação para todos os animais. Além disso, a avaliação das matrizes que a gente faz também. Então, a gente já falou, né? Contribuição da matriz. Parecendo irregularmente, então o ideal antes dos 36 meses, o ideal desmamar sua cria e desmamar ela num peso bom, o ideal é ela te dar um bezerro por ano e te dar um bezerro sadio e eficiente. Intervalo, idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, eficiência reprodutiva, PRS e habilidade materna mais provável. Essa habilidade materna aqui, ó, o Fábio conhece bem, a gente usa bastante isso aqui dentro do rebanho dele. Por quê? Porque a gente, quando a gente tem a formação das matrizes, aqui ó, esse HMMP aqui, informa se a vaca está desmamando um bezerro acima da média ou abaixo. E isso aqui também é um índice muito bom de seleção. Porque mesmo que a vaca tenha tido algum problema de você não ter conseguido desmamar um bezerro dela e ela está com intervalo entre partes, às vezes por algum problema até de manejo, mas a habilidade materna aqui nunca falha. Então,
toda vaca que tem uma habilidade materna acima de 100 aqui é uma vaca que desmama um bezerro próximo ou acima da média, sempre. Então a gente utiliza bastante essa questão. E aí, que na verdade vira quantos quilos de bezerro ano você tem, né? Isso aí. Bem, isso é o objetivo de todo criador. Produzir quilos de bezerro ano. Quilos de bezerro por ano. É a habilidade materna que mais mostra isso, né? Às vezes o criador fica muito focado naquela coisa, mas essa vaca vai ficar vazia um ano, vai ficar vazia um ano. De repente, se você conseguir vacas eficientes que te dê um bezerro por ano e que te dê um bezerro dentro da média, é muito melhor do que aquela vaca espetacular que te deu um bezerro de 300 quilos uma vez só e ela ficou vazia 2 anos e ela está lá até hoje você esperando um outro bezerro bom dela e você não vai ter. Então tem tudo isso aí. Só colocar um pouco de pimenta. Tem um pessoal aí, até eles são famosos não por causa da seleção, mas por causa do sistema de manejo de pastagem, o tal do ultradenso. E aí eles preconizam que é melhor você ter 2 vacas que produzem bezerro aberto único, ou seja, 2 bezerros de 150 numa área, na mesma área, ter 2 vacas de bezerro de 150, você produz 300 kg de bezerro por ano, do que uma vaca boa que você produz um bezerro de 250 kg. Porque teoricamente eles estão produzindo 300 kg de bezerro num lugar que os outros criadores produzem só 250. Quando o bezerro estava com o preço lá em cima, eu até achava que não estava tão. Agora veja bem, eles usam até aquele gado do maleiro. Na verdade, veja bem, é uma justificativa para você deixar a vaca ruim no rebanho. Para mim é isso. E o custo? Porque assim, se você tem a possibilidade de colocar 2 que te dá bezerro de 250 quilos, você vai ficar com 2 de 150. É simples assim, entendeu? Porque a vaca, vamos falar, teoricamente, o que uma vaca come, pode ser que tenha uma que come um pouco mais ou um pouco menos. Mas a vaca, para te dar um bezerro dentro da média, essa você consegue fácil selecionar ela, entendeu? E a vaca que te dá um bezerro muito ruim, essa você precisa identificar e tirar ela. Falar, não, vou deixar ela aí porque o bezerro dela é 150, vai. Para. Não, e mesmo porque por isso que existe a ARD, que é a relação desmama, né? Exatamente. A vaca ideal é aquela que desmama um bezerro com 50% do seu peso, ou próximo de 50%. Eu falo para todo criador e todo selecionador que a primeira coisa que ele precisa ter na propriedade dele é o objetivo. E o que é a questão do objetivo? Quantas vacas eu posso ter? E quantas vacas eu quero ter? Se tiver igualado quantas eu posso e quantas eu quero, beleza, você chegou no seu objetivo. E aí você vai trabalhar em cima daquilo. A minha fazenda cabe 150 vacas, é só o que eu posso ter, é 150 vacas parindo, porque daí tem as outras categorias. Todo ano você tem escolha para 150 vacas. Então se você tem 150 vacas, teoricamente, vamos trabalhar aí 70% de taxa de desfrute. Aí o que vai te sobrar? 150 divide por 2, vai dar 75, aí diminui um pouquinho aí, você tem 50 fêmeas para reposição. Você tem 50 fêmeas para reposição, você está com um rebanho de 150 vacas, você nada de braçada. Então você faz seleção a partir do momento que você chega no número que você quer ter. Ah, minha fazenda cabe 300, eu estou só com 100. Não, mas eu vou chegar nas 300. Aí você vai engolindo. Você engole as vacas de 150. Uma hora você chega nas de 250. Não, aliás, eu preciso dizer o seguinte, que uma vaca de 500 quilos, desmama um bezerro de 250, é tão boa quanto uma vaca de 400 quilos que desmama um bezerro de 200. Com certeza, com certeza. O que não é bom é a vaca de 700 quilos, que ela nunca vai te dar um bezerro de 350. Isso não é bom. A turma de pista arrepia de ficar escutando eu falar isso, mas essa é a verdade. Vamos falar, em realidade nacional, realidade pecuária nacional, é isso que acontece. Deixa eu pular um pouquinho aqui só para a gente chegar
Bom, aqui tudo é o que a gente está falando, é a ficha que o criador tem. Aquela hora o senhor me falou da questão do PMGZ comercial. O PMGZ comercial fornece isso aqui para o senhor. Então ele fornece todas essas informações de eficiência reprodutiva, de idade de primeiro parto, PRS, idade intervalo entre partos, tudo isso aqui, habilidade materna mais provável, se a vaca é leiteira ou não. Então o PMGZ comercial te fornece isso tudo. Ele só não vai te fornecer a questão de genealogia dos animais, porque não tem. Então, João, dentro daquilo que você falou, ó, desempenho reprodutivo, ele é economicamente 5 vezes mais importante do que o desenvolvimento ponderal e pelo menos 10 vezes mais importante do que aspectos qualitativos de carne. O que significa isso aqui? Às vezes você está lá com o seu rebanho que está com um problema sério de produtividade, de reprodução, de desmamar bezerro leve, e você está selecionando o animal para carne. Fala, não, peraí, vamos começar do básico, vamos selecionar e fazer a escadinha. Chegou no mundo ideal, que aí a reprodução está certinha, as vacas estão desmamando bezerro bom e tal, aí você vai selecionando as outras coisas, aí você vai apertando nos touros. Aí chegou nos touros, aí você aperta em aspecto de qualidade de carne. Então tudo isso aí vão anos de seleção. O criatório ele tem que ser, quanto mais a seleção tem no criatório, mais características de seleção ele vai ter dentro do rebanho dele. E aí aqui, ó, só para exemplificar isso aí que a gente está falando, a gente tem aqui 3 exemplos muito bons em cima disso aí. A gente tem uma fazenda A, a B e a C. O que a gente mudou aqui nesse exemplo? Só o intervalo entre partes, que é aquilo que eu falei, a vaca boa é a vaca que te dá pelo menos um bezerro por ano. O intervalo entre partes na fazenda A de 12 meses, na B de 14 meses e na C de 18 meses de intervalo entre partes. O mesmo período, 6 anos, foi avaliado. Número de vacas, 1000 vacas para cada fazenda, tudo a mesma coisa. Porcentagem de desmama, 85%, certo? Bezerros desmamados, em um ano, 5.100, 4.250, 3.400, no período dos 6 anos aqui, total de bezerros desmamados, né? Então você conta aqui para o primeiro, segundo, terceiro até 6 anos. Então no período total, a fazenda com o intervalo entre parte dos meses, desmamou 5.100 bezerros. Aqui tem 18 meses, 3.400. Olha que interessante aqui, ó. Às vezes você está lá relaxando e deixando só 2 meses de intervalo entre partes, porque não tem diferença muito grande, mas olha a quantidade, deu quase 1.000 bezerros aqui de diferença. Quando você transforma isso em quilos de bezerro, aí a diferença fica maior ainda, né? Aí entra naquela parte lá que a gente está falando, bezerro por quilo, né? Quando o preço está bom, o cara consegue chegar nessa conclusão aqui, ó. Ele começa a prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, com 2 meses de intervalo entre partes, deu 153 mil quilos de bezerro para 1.000 vacas. E com 6 meses a mais, 18 meses aqui, ó, deu 306 mil quilos de diferença em quilos de bezerro. Então, assim, talvez você está muito preocupado dentro da sua propriedade com várias coisas que você tem que selecionar, e às vezes um basiquinho ali, ó, encurtar a estação de monta para você ter todas as suas vacas parindo dentro da estação de monta, para você ter uma vaca boa parindo por ano, e aí você já consegue fazer uma revolução dessa aqui, ó, dentro da sua propriedade. O que é o quilo do bezerro hoje? Quem calcula? 10 reais. Se eu estou certo, 1.530.000. Para 1.000 vacas, né? Do primeiro. Seria 9, né? Entre macho e fêmea, né? 8 e 10. Eu pus 10, vamos por 9. Hã? É 1 milhão e tanto. Nesse volume de gado, eu acho. Tá, mas assim. Não, independente do bezerro tá bom ou não, a diferença é ver, Tira um zero aqui, ó. Tira um zero, não é 1 milhão mais, mas é 100 mil, é dinheiro. É muita coisa, Flávio. O importante é que não preço por hora. Aí tem o desempenho dos touros, que também entra dentro do relatório, né? A gente falou bastante de matriz aqui, mas o relatório do PMGZ também informa como que está o desempenho dos touros.
com relação aos seus filhos. E aí a gente tem as informações de sumário, né? Que entra nisso aqui, ó. Isso aqui então é a avaliação genética que a gente tem de um animal. Todo animal participante do PMGZ, ele participa do PMGZ para a gente chegar nesse ponto final aqui, ó, que são o que a gente falou de DEPs, né? Então, esses três setores aqui são as características que compõem esse índice ABCZ. Então, para cada animal a gente tem DEP de peso de mama, DEP de peso ao ano, DEP de peso sobre ano. Depois tem aqui características maternas, DEP de peso materno e total materno. E as reprodutivas, que é a idade do primeiro quarto, stayability e período escrotal. Isso aqui tudo compõe um índice ABCZ. Você vai comprar um animal que ele tem uma avaliação, igual aqui, ó. Esse animal aqui, o índice ABCZ dele é de 45 pontos. Ele é DECA 1, então ele está entre os 10% melhores do programa dentro da avaliação. E aí tem individualmente cada DEP. Então assim, DEP de peso de mama, 14,93 quilos. O que está querendo dizer esses 14 quilos? Que no comparativo, a hora que você tiver na opção de escolha entre um touro e outro, aí vai ver a DEP desse outro touro. Vamos supor que a DEP é 10 quilos para peso de mama. O que as duas avaliações estão te informando é que, na teoria, esse touro aqui vão ter bezerros 5 quilos mais pesados na desmama do que o touro que tem a DEP de peso de desmama de 10 quilos. Então a gente fala que DEP é sempre comparativo, né? E aqui tem as outras características. Explica a stayability. Stayability é a probabilidade que o touro tem de deixar filhas no rebanho que tenham pelo menos 3 crias viáveis até os 72 meses de idade. E é por isso que a gente, no nosso índice ABCZ, para compor esse índice aqui, a DEP que mais pesa no índice é a DEP de stayability. Por quê? Porque é a capacidade que o touro ou a fêmea tem de produzir animais que permanecem no rebanho. Então, por exemplo, se você tem uma matriz que ela pariu um bezerro, aí mais um ano, pariu outro bezerro, mais um ano, pariu outro bezerro, e aí ela pariu na idade certa, que é aos 36 meses ou antes, ela vai conseguir cumprir esse stayability que a gente fala, entendeu? E aí você vai avaliar o pai dela nesse sentido. Aí o pai dela vai ter um stayability aqui melhorado, porque a fêmea filha dele cumpriu essa função no rebanho. Então aqui, por exemplo, esse animal... Se ele tiver stayability boa, quer dizer que ele está produzindo matrizes boas, né? Porque elas vão ficar bastante tempo, se ele está com stayability alto, significa que as filhas desse touro são boas mães, porque elas estão permanecendo no rebanho ao longo dos anos. E assim, é uma característica tão importante que você não consegue chegar muito alto nisso aqui, ó. Esse touro aqui, ó, que ele é considerado um stayability até razoável, é 49%. Então assim, esse animal especificamente tem 49% de chance de deixar filha que tenham 3 crias até os 72 meses de idade. Quando você souber disso, ele já morreu. Mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade não morreu. É porque assim, o que está acontecendo hoje é que o melhoramento genético está muito rápido. Então, entra essa questão aqui, ó, esse negocinho pequenininho que tem aqui, ó, na avaliação do touro, que é animal genotipado. O que é um animal genotipado? Para acelerar justamente essa informação que a gente quer, o que a gente faz? A gente faz o DNA desse animal e aí a gente identifica se esse animal tem aquele gene para deixar fêmeas que vão permanecer no rebanho. E aí, esse animal tendo esse genoma aqui, o que o programa vai te falar? Tá vendo essa coluna do meio aqui, ó, que é o que a gente chama de acurácia? A acurácia é o grau de confiança que você vai ter nessa medida aqui. Ela varia de 1 a 100. Então, quanto mais próximo de 100, significa que mais informações aquele touro tem daquela DEP
e que mais confiáveis são aquela informação que você tem. E essa acurácia aqui, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, se você tiver um touro, que ele tem casos de touros aí conhecidos, que eles são realmente conhecidos e identificados que as filhas dele não dão leite. Então, assim, ele é DECA 10 para leite e é 100% confiável, que a acurácia desse touro já está em 99. Então, assim, aí a regrinha aqui vai ser vermelha, no caso do materno, ela vai vir para cá, essa DEP de peso materno vai ser negativo e a acurácia aqui vai estar próximo de 98 e 99. Então tem touros assim também. Então a acurácia, independente se a informação é boa ou ruim, a acurácia só te informa se você pode confiar muito ou pouco naquilo ali. Um animal que não é genotipado, essa acurácia aqui, ó, essa acurácia aqui está em torno de 10%. A partir do momento que você identifica, você faz a genômica, já subiu para 24% a acurácia de stereability desse animal. Para as características de crescimento que a gente fala, que são as características que você visualiza mais rápido, que é peso de mama ou sobriano, o animal, mesmo ele não tendo nenhum filho aqui, ó, já subiu para 46%, 47%. Então hoje a gente está acelerando o melhoramento em cima disso. Se o animal é genotipado e foi identificado e ele manteve as DEPs positivas dele, você já pode usar ele com mais frequência, mesmo você não tendo filho deles. E aí o que vai acontecer nesse período? Como você está usando um animal genotipado, você tem que ajustar a questão do fenótipo. Então você tem que escolher tudo que é genotipado e que seja bem enquadrado dentro do fenótipo. Ô, Mestre, só uma pergunta. Você não fala então daquele programa genético próprio também, onde ficaria a acurácia? Que é tudo novo. A acurácia é a mesma coisa. O animal, todos os animais que vão para o PENAT, ele é genotipado, e aí, ele sendo genotipado, vai ter essa informação e essa acurácia vai subir um pouco. Qual que é a qualidade do PENAT? A qualidade do PENAT é o seguinte, é a peneira e o processo de seleção para os animais chegarem lá. Então, por exemplo, sai uma lista, vamos falar a lista do Brasil inteiro, com todos os criadores, e com todos os criadores podendo participar com animais aptos a participar do PENAT. Aí, para ele poder levar um animal lá para a prova de ganho de peso, ele tem que chamar o técnico, a gente vai na propriedade e avalia, fala, ó, seu animal é bom, pode levar. Não, seu animal não pode levar. Então já vai uma peneira um pouco maior. Depois dessa peneira, o criador leva o animal para lá, aí tem lá, o limite lá de 250 animais, aí 250 animais na prova de ganho de peso lá, avaliando o cara, avaliando as características de carcaça, avaliando se o animal é bom ganhador de peso ou não, como que ele comeu ou não, aí aparta mais 50%, então 250 já acaba sendo 25. Dos 125, todos os animais são avaliados e recebem nota pré-pemuras, que é aquilo que eu falei, estrutura, precocidade, musculatura. Aí, desses 125 já cai mais para 50. Dos 50 vão para o parque, e aí desses 50 são votados 15. Entendeu o tamanho da peneira que é? Então por isso que o animal fica selecionado. Porque assim, hoje os criatórios maiores aí hoje que estão em destaque, né, que às vezes você vê vendendo caro e vendendo animal caro. Por quê? Porque eles têm 6 mil vacas, 8 mil vacas, 5 mil vacas. O cara que é eficiente com 6 mil vacas, se ele não tirar pelo menos 100 touros no ano aí para arrebentar, alguma coisa está fazendo de errado, né? Não tem jeito, é seleção. E a seleção você faz em cima de pressão e em cima de volume. Isso aí. Aqui ó, é só a composição do índice, né? Então, que a gente tinha falado, ó, 30% do índice ABCZ para dar avaliação para o animal, 30% é composto pelo stereability, tanto que a gente considera essa DEP importante. O processo aqui de apartação nossa, né, fenótipo, genótipo, e aí a gente elimina o efeito do meio para selecionar os animais. E eu vou tentar chegar no final aqui para a gente. Eu tentei fazer milagres, João. Isso aqui é um curso que eu dou o dia inteiro.
Não, mas o bate-papo está ótimo. Então aqui, ó, a gente chega nessa questão das avaliações genéticas, né? Justamente por causa disso, o animal recebe esse valor genético, metade do pai e metade da mãe. Então, o que ele recebe de valor genético? A partir do momento que você põe os animais dentro da mesma condição de ambiente, você elimina o efeito do meio. Então, tudo que aquele animal expressa no potencial dele, ele expressa por causa do genótipo que ele tem, por causa do que ele tem de pai e de mãe que ele recebeu. Então, todos os animais tendo as mesmas condições de expressar o potencial, os animais que se destacam mais, é porque eles têm uma genética melhor em cima deles. E aí, aqui é a questão do que a gente falou de método comparativo, né? Então, a primeira coisa, a BCZ pega as informações de vários rebanhos participantes do Brasil inteiro, né? Aí, essa comparação que ela faz nos rebanhos é o que a gente chama de comparação direta. Então, todo criador ele tem o que a gente chama de informação intra-rebanho. Então, a BCZ reúne essas informações intra-rebanho e passa para o criador a informação do rebanho dele. E aí ela pega aquela informação do rebanho dele e faz a comparação depois dos ajustes e transforma isso em DEP a nível de Brasil inteiro. Porque, vamos supor, o animal filho do touro A desmamou com 200 quilos aqui e o do touro B desmamou com 220 quilos. Lá no norte, numa outra condição, um animal filho do touro A desmamou lá com 190 quilos e o do touro B desmamou com 210 quilos. Então, assim, aconteceu a mesma situação aqui e lá, com pesos diferentes, mas o touro A foi mais pesado do que o touro B. Então a BCZ pega esse tipo de informação e transforma isso em DEP. Então assim, ela conecta todos esses grupos e todos esses dados para poder te dar uma informação para você ter ela de maneira confiável, né? Então, de rebanhos não conectados, isto é, não usam touros de fora, então ela pega todos esses animais de touros do Brasil inteiro, transforma isso em DEP para justamente você, na hora que for chegar no momento de decisão para escolher um touro, o que vai acontecer? Você pegou um touro lá que tem uma DEP positiva, está precisando melhorar o leite da sua vacada. Então, ele tem essa questão da DEP de peso materno. O touro de peso que vai dar bom de leite aqui, no sul, vamos falar assim, ele vai ser bom de peso de leite no norte. Apesar de no norte, se for no semiárido, por exemplo, você nunca vai ter um bezerro pesado que você tem aqui. Mas o touro vai te dar o mesmo resultado. Aqui é mais uma coisa do contemporâneo, né? Falando de novo. E quanto mais você tiver os animais dentro do mesmo sistema. Então aqui, ó. Carregou o slide. Aqui é a base genética, eu acho que a gente não é muito importante a gente entrar nisso aqui, porque a gente nem está falando de outros programas de melhoramento. Os programas de melhoramento, eles utilizam bases genéticas diferentes. O que é base genética? É o ponto zero do programa de melhoramento, entendeu? O nosso programa, como ele está sempre em evolução, a nossa base genética ela é móvel. Então, assim, todo ano você tem que melhorar, senão você vai ficar para trás. Se você tem um programa que tem uma base genética estacionada, aqui, só para você ter um exemplo, tem programa, a base genética do programa é animais nascidos no ano de 2000, por exemplo. Então, assim, compara tudo que está nascendo depois do ano 2000 ou antes do 2000 para poder dar informação daquele animal. Então, quando você tem uma base móvel, todo ano você precisa melhorar as várias características. Aqui é o que eu falei para vocês de acurácia, né? Então, assim, a DEP é uma estimativa, é aquilo que você espera da progênie. E essa DEP ela vai ser mais eficiente ou não
de acordo com a acurácia. E o que é a acurácia? Depende da quantidade da distribuição da informação. Quanto mais filhos a matriz ou o touro tem, maior é a acurácia daquele touro e daquela matriz, independente de ser bom ou ruim. Então, por exemplo, às vezes tem um touro lá que ele é muito ruim para a pesa de mama, que todos os animais dele vão desmamar abaixo da média. E aí, o que vai acontecer? A DEP dele vai cair, vai ser negativa, mas a acurácia vai aumentar, porque ele está mostrando que aquilo ali realmente é verdade. Então ela varia de 0 a 100 e é uma característica de alternabilidade também. Então, pequena quantidade de informação, animais jovens, aí pode sofrer muita alteração. De acordo com maior quantidade, vai ter mais informação. Aqui, ó, é só para vocês verem um exemplo da acurácia, o que acontece com ela. Então, por exemplo, se você tem uma acurácia de 5, de 10%, para DEF de pesa sobre ano, vai nascer animal com uma DEF de menos 5 quilos e vai nascer animal com uma DEF de mais 20 quilos. Então, esse intervalo aqui é muito grande. Então, o touro pode te dar animal muito bom, mas também pode te dar animal muito ruim. A partir do momento que você vai tendo mais informações do animal, aí você vai aumentando a acurácia. Então, uma acurácia de 90%, para o caso aqui, ó, essa acurácia de 90%, você vai ter certeza praticamente que os animais desse touro aqui vai nascer próximo aqui de entre 5 e 10 quilos. Você não vai ter uma discrepância, nem muito grande nem muito pequena. Então, assim, o que acontece com a questão da utilização de animal com alta acurácia? Você não corre risco. Você está sabendo o que vai nascer daquele touro. Aí aqui é a mesma coisa, só no outro gráfico. Animal com acurácia de 80%, o intervalo de DEP que vai ter desse animal é muito menor do que um de 20%. Vai ser dosicado em base das DEPs, acurácia. Proporção bom senso, que é o que a gente sempre fala. Utiliza todos com alta acurácia numa maior proporção e baixa a proporção dos animais mais jovens. Por quê? Porque como está sempre evoluindo, você tem que também acreditar nos animais mais jovens para poder usar. Aí aqui é só o sistema de distribuição, né? Animal de DECA 1 a DECA 10. E os índices de seleção que você vai fazer dentro da sua propriedade. O que você vai utilizar de critério, como você vai utilizar, questão do índice, se você quiser fazer um índice melhor ou pior, e aí você vai utilizar isso aqui para você conseguir melhorar todas as informações. Endogamia é o grau de consanguinidade, então assim, a gente não utiliza mais do que 4%. Nos acasalamentos tem gente que faz rebanho em cima de consanguinidade, em cima de parentesco, né? Então, isso pode te dar alguma coisa boa, mas a quantidade de coisa ruim que te dá é um negócio que, na minha opinião, realmente não vale a pena. E aí aqui é só a questão do sumário, né? Quando você vai escolher todos aí, dentro do que a gente já falou, definição dos objetivos de seleção. Então, você estabelecer para onde é preciso ir, aí depois a gente define onde é possível, como que vai chegar, para você conseguir chegar onde você quer. Aqui é só a parte de tendência genética também é mais importante para a questão de criador. Seleção não deve ser focada em uma única característica, a unidade selecionada é sempre o animal. Então você vai selecionar os animais e os melhores animais para serem os pais das próximas gerações. Se você focar em uma característica só, às vezes você perde o sentido com relação a animais. Aí aqui é só a questão das vantagens do programa, né? O que tem de vantagem, né, e tal. Peço desculpa aí por ter prolongado e por ter acelerado. Primeiro, eu queria dar os parabéns
Tem. E você foi do garantismo, uma didática que facilitou o entendimento de todos. A gente tenta realmente mostrar e passar para a realidade, né? Para o dia a dia. Porque às vezes o criador, seja ele criador de animal puro ou de animal comercial, quando ele se depara com uma quantidade de informação muito grande de números, às vezes ele assusta. E na verdade nada mais do que números só para te orientar. Porque o que acontece mesmo é a seleção, é o processo de seleção. É escolher os bons para ficarem e os ruins para sair. No final, tudo que a gente falou aqui se define nisso, né? Exato. Assim, por que a gente faz seleção? A gente quer produzir mais com menos. Exatamente. Né? E os programas, tudo a BCZ tem um papel muito importante, que é como direcionar, como você definir um caminho para fazer isso. Né? Então, eu queria agradecer o Alisson, queria, em nome dele, agradecer a BCZ por esse trabalho maravilhoso que faz, que assim tornou o nosso Nelore, né, o nosso Zebu, o Brahma, as outras raças que a gente tem, referência mundial graças a esse trabalho de seleção. E o Brasil hoje nada mais é do que o maior produtor exportador de carne, graças a esse trabalho. A gente hoje está conseguindo ter produtividade e qualidade de carne com esses animais que a gente está selecionando. A BCZ fez um trabalho, acho que foi o ano passado, para ver a quantidade de sangue de zebu que tem nos animais do Brasil. E tem mais de 80%. Então, assim, a gente costuma falar que, apesar de toda a nossa grandeza e que realmente esses números já foram confrontados e com o banco de dados que a gente é mesmo a maior associação pecuária do mundo, mas a gente faz o nosso serviço ali do jeito que tem que ser feito. Uma outra coisa que a gente fez também, e que infelizmente por problema de lobby, de muita coisa que aconteceu, vocês já viram aí em outro lugar a carne certificada de Angus. Então tem a carne certificada de Angus, que a associação do Angus entrou há muitos anos atrás, que o animal que tem 50% de sangue de Angus hoje, ele recebe o selo, carne certificada de Angus. E aí os outros 50% que ninguém conta é do Nelore, é do Zebu. E aí a gente tentou fazer com que a associação de Angus informasse e carimbasse também que os outros 50% é de Zebu, mas aí a briga ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir. Porque realmente chama isso aí daquelas verdades que incomodam. Verdades que incomodam. Porque todo mundo fala, o boi o gado ano. O gado anos, ele é Zebu, 50% e ele só chega até o abate precoce. Porque não adianta só ter carne de Zebu. Ele tem que ser um animal precoce, né, e produtivo. E ele consegue isso no Brasil porque tem o sangue de Nelore. Tem um outro grupo aí que tem um trabalho também muito importante, que é a Confraria da Carcaça Nelore, que é um grupo de criadores, o Flávio faz parte, que está selecionando animais que vai ter carne com marmoreio e com... Vai ter não? Já tem. O número de animais você não aumentar, né? E que assim, já foi provado, mostrado e degustado. Até que os eventos da confraria eu adoro ir, porque a carne que tem é um negócio espetacular, e a carne de Nelore. Por isso que eu fico tentando convencer o Fábio voltar com o pagador PEG lá. Então, só observando, olha, um dado importante, o ano passado, esse ano, eu fiz a ultrassonografia no meu lote de novilhas de 2 anos. A média de marmoreio deu 3,98. Média. A média da raça Nelore é 1,5. Então eu venho há 6 anos já procurando usar touros com altos índices de marmoreio, e o crescimento é muito rápido. Então esse ano eu fechei aí 55 novilhas com 3,98 de marmoreio em média. Então hoje algumas
com as raças europeias. Então, o Nelore produz carne não só com maciez. Existe outro aspecto importante. As pessoas pensam que com carne marmorizada é somente a carne macia. Não. Carne marmorizada é carne macia com suculência. Essa é a carne marmorizada. Tem carne macia que não tem gosto de nada. Tá certo? Então hoje o Nelore já está começando a aparecer aí, mostrando no mercado que ele tem carne de qualidade dentro da raça. E não só o marmoreio. Tem um outro aspecto importante, que hoje a gente, quem faz parte da companhia, a gente passa ultrassom em todo gado nosso. Tanto touros quanto matrizes, o Alisson sabe que ele acompanha isso. A ultrassonografia de carcaça não foca só o aspecto do marmoreio na carne. Hoje o aspecto mais importante da ultrassonografia de carcaça chama-se AOL, área de olho de lombo, que é um dos pontos onde se mede o contrafilé. Qual é a correlação disso com o boi que se produz? Quanto maior o AOL, o boi pendurado tem mais carne do que o osso. O rendimento de carcaça é maior, o AOL. Outro aspecto da ultrassonografia de carcaça chama-se EGS, espessura de gordura subcutânea, também medida por uma das partes do contrafilé. Quanto maior o EGS, mais rápida a terminação de carcaça, tanto do macho quanto da fêmea, e na fêmea a precocidade sexual. E por último, o marmoreio, que ainda é uma coisa de boutique, mas que está mudando muito rápido. E que é um item que tem que ser colocado em todos os plantéis, porque isso demora um pouco de tempo para você ir aumentando, né? Então, mas você vê, né, a importância do que o Alisson conversou hoje da seleção e do melhoramento. Se a gente fosse falar há 20, 30 anos atrás, que nós abateríamos Nelore Zebu com 18 meses e 20 arroz, ninguém acreditaria. 2 dentes e 20 arroz. E hoje, isso, qualquer produtor que faz seleção tem esses animais na propriedade. Não, e olha as ferramentas que você tem hoje para adquirir um reprodutor ou uma matriz para melhoramento. Você compra um touro hoje, por exemplo, com uma variação genética. Você compra um touro hoje que foi feito um ultrassom para ver como ele é por dentro. Ninguém está supondo, está vendo o ultrassom como ele é por dentro. Você compra um touro hoje com genômica. Então, as ferramentas são muitas hoje para você começar já certinho. Não é, Alisson? Com certeza. É muita ferramenta que você tem na mão. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer aos nossos apoiadores, né? A Chaparral, a Cross Agro Brasil, Tênis Clube, a Raça Forte, a Albio Feed, Aditivos, o GPB, a Liane, a Premix, a Coima, De Carvalho, Fundir, Polos da D, Soesma, Raposo Pneus, Ledo Sul, a Duplos Ferticel, a Sacola de Vale e a GPS. Acho que a gente se estendeu, mas foi um dos melhores debates que a gente teve hoje aqui, foi muito engrandecedor, então muito obrigado, eu queria te agradecer e já está convidado para voltar aqui outras vezes. Só que nós vamos marcar mais cedo, então eu tenho que agora tão tarde. Obrigado. Só que então, aqui está ficando a claridade, né? Ah, sim, eu tanto. Segunda-feira do mês. Como as minhas vacas já perderam papel e tal, aí o senhor tem que decidir se o senhor vai voltar para